A gente pode tentar imaginar uma coisa. Pensem em ler o texto mais sagrado da humanidade, não como um livro de moralidade, poesia ou um guia espiritual, né? Mas tipo como um manual técnico de um ataque cibernético em escala cósmica. Nossa, é uma premissa em tanto. Sim, uma guerra documentada em tempo real entre dois sistemas operacionais completamente incompatíveis. Bom, vamos desembolar isso. Com certeza. A missão deste nosso mergulho profundo hoje é explorar uma das análises textuais mais complexas, provocativas e altamente sistematizadas que já foram aplicadas aos textos bíblicos. É um material denso demais. Muito. A gente está falando de um acervo colossal conhecido como a Teia da Ruptura. E o núcleo dessa pesquisa toda gira em torno da chamada Tese 57 e de uma arquitetura que eles chamam de TGIB System. E olha, o negócio faz uma fusão geral e mapeia incríveis 61 módulos e dezenas de blocos de dados. É? 61 módulos. É uma engenharia gigante. Gigante. E o objetivo de apresentar essa teia inteira, de fazer essa entrada na vastidão desse acervo, é entender o argumento deles. Através de uma leitura puramente literal, eles argumentam que existe uma ruptura radical, tipo técnica e total mesmo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, e antes da gente entrar na mecânica dessa teoria toda, é absolutamente fundamental fazer um esclarecimento de imparcialidade para quem acompanha a nossa análise hoje. Claro, isso é super importante de pontuar. Sim, porque o material que a gente vai dissecar aqui aborda interpretações religiosas muito profundas e que divergem frontalmente do cânone ortodoxo, sabe? Da teologia clássica como um todo. Foge bastante do padrão. Foge. Então, o nosso objetivo aqui não é endossar, validar ou tomar partido de nenhuma dessas visões. A nossa missão é estritamente analítica. Exato. A gente vai observar a lógica interna, a arquitetura de dados e a precisão dessa espécie de engenharia reversa metafísica que os autores desses documentos construíram, né? A ideia é olhar literalmente para o código-fonte dessa teoria. E a premissa central, sabe, o verdadeiro choque de realidade da tese 57 é a afirmação quase matemática de que existe 0% de continuidade entre a divindade do Antigo Testamento e o Pai revelado por Jesus. 0%? Zero. Só que, lendo isso, a primeira coisa que salta à mente é uma tensão textual gigantesca. Qualquer pessoa com uma base mínima de leitura bíblica vai questionar uma coisa básica. Aquela passagem de Mateus. Essa mesma. Peraí, como o documento lida com Mateus 5, onde o próprio Jesus diz não vim abrogar a lei, mas cumprir? Sim, é a grande pergunta. Né? Se toda a tese argumenta por uma ruptura total, como é que eles resolvem esse aparente endosso do sistema antigo? Olha, o que é fascinante aqui é o mecanismo que a tese 57 utiliza para resolver essa dissonância. Porque o documento não tenta harmonizar o inarmonizável usando, tipo, malabarismos teológicos. Eles não tentam forçar um encaixe. Não, de jeito nenhum. Em vez disso, o texto estabelece Jesus como o único e absoluto eixo hermenêutico. Ele é o filtro definitivo de tudo. Entendi. A arquitetura da tese se ancora numa passagem muito específica, que é Mateus 11, versículo 27, onde Jesus afirma categoricamente: ninguém conheceu o Pai senão o Filho. E na lógica de sistemas do documento, isso não é encarado como uma hipérbole poética, sabe? É levado ao pé da letra. Muito é lido como uma cláusula de exclusão, com peso jurídico e técnico inegociável. Uma cláusula de exclusão, caramba. Ou seja, se Jesus diz que literalmente ninguém conheceu o Pai até aquele momento, a conclusão implacável da tese é que quem quer que estivesse falando com Moisés no Sinai, com os profetas, ou exigindo sacrifícios daquele povo simplesmente não era o Pai. Essa é a dedução lógica do sistema deles. É como se funcionasse como um antivírus, sabe? Ah, um antivírus. Escaneando o histórico do disco rígido e identificando que a assinatura de quem operava no passado não bate com a assinatura do criador original, o que nos leva a uma das partes mais complexas do acervo, que é o bloco 58. Ah, o bloco 58. Isso é denso. Sim, esse bloco faz um mapeamento forense e classifica 3 vozes celestiais distintas operando ali no texto literal. A tese argumenta que a grande confusão humana derivou de misturar essas 3 frequências diferentes como se fosse uma única entidade. Mas, tipo,
Classificar o Deus do Antigo Testamento e o tentador em blocos tão separados não corre o risco de ignorar todo o contexto histórico da formação desses textos? Para quem olha de fora, sim, mas a justificativa interna deles é baseada na incompatibilidade de comportamento. O algoritmo da tese exige que a gente olhe apenas para as ações literais. E tem a dinâmica dessas três vozes, né? Que é onde a coisa fica bem clara nessa leitura literal deles. Exato. A primeira voz mapeada é a do Deus do Antigo Testamento. E a tese aponta que essa voz sempre falou e pediu, ou melhor, exigiu coisas do povo, quase sempre através de mediadores, né? É uma voz audível, frequentemente irada, um legislador que exige sacrifícios de sangue e destrói povos inteiros. E a segunda voz seria a do tentador, certo? Isso. Sim, o diabo ou o querubim. E o que a tese aponta de curioso sobre essa segunda voz é a forma como ela interage. O diabo fala diretamente a Jesus, por exemplo. Ele tenta Jesus de forma transacional, oferecendo poder terreno em troca de adoração. E ele também acusa constantemente a humanidade, né? Tem aquele trânsito livre no livro de Jó para fazer apostas com a primeira voz. Exatamente. Há uma semelhança comercial, uma transação entre a primeira e a segunda voz. O que nos deixa com a terceira voz, a de Jesus. E Jesus contradiz totalmente a afirmação das outras duas, né? Totalmente. Porque Jesus fala diretamente ao mundo. Ele não usa a dinâmica de terror ou de negociação. Ele opera num kernel, sabe, num núcleo de programação completamente avesso às outras duas vozes. A voz de Jesus nunca fala de si mesma de forma autônoma. Pelo que a gente lê na tese, ela revela um pai que é invisível, puramente espírito, que diz explicitamente preferir a misericórdia ao invés do sacrifício. É uma diferença de sistema operacional gritante. E para entender como essa confusão massiva de vozes aconteceu e como a humanidade foi hackeada, a tese nos obriga a voltar ao momento do hack original. A origem do malware. Isso, que está mapeado lá nos primeiros módulos da arquitetura do que eles chamam de TGUIB System. Antes da gente avançar para essa origem do problema no Éden, o que exatamente significa a sigla TGIB? Porque o documento menciona isso o tempo todo e a gente não pode soltar um nome de sistema assim sem dar a chave de leitura para quem está ouvindo a gente. Bem lembrado. Na estrutura da teia da ruptura, TGIB funciona como acrônimo para o Sistema Integrado da Divindade do Antigo Testamento. Um sistema integrado. Sim, representa a arquitetura de um falso Deus que opera estritamente por regras de causa e efeito, punição e recompensa. É um sistema operacional fechado, totalmente baseado em leis e num tipo de comércio espiritual. E que sequestrou a interface humana. Exato. E a falha que permitiu a instalação desse sistema é descrita logo na fase 1, que cobre ali os módulos 1 a 6. E o que me chamou muita atenção lendo esses módulos é que a queda no Éden não é tratada aqui como um deslize moral. Tipo, ninguém está falando de uma maçã ou de desobediência ética. A tese descreve o evento puramente como uma falha de engenharia. Um erro de código. Exato, um erro técnico. A nomenclatura que eles usam muda tudo. O processo começa como o módulo 1, que os autores nomeiam como Avon. Avon? Isso. Avon é descrito como a curvatura interna da luz. Então imagine que a luz, a energia vital do Criador, foi projetada para fluir e refletir livremente. O módulo 1 é esse momento anômalo em que a luz sofre uma torção para dentro. Ela para de fluir e começa a ser retida. Armazenada, exato. E reter a luz gera o quê na prática do sistema? Gera o módulo 2, que eles chamam de ego. O ego é o kernel de autonomia. Quando a luz é retida no reservatório, esse reservatório começa a ter a ilusão de que ele é a própria fonte da energia. Nossa, é uma declaração de independência do fluxo original, né? Perfeito. E assim que existe essa retenção e separação, o que acontece? Nasce a escassez. Claro. O que ativa imediatamente o módulo 3, um conceito que é o pilar de tudo isso, chamado recula. A recula. A ideia do comércio espiritual. Tipo, como a luz deixou de ser uma dádiva abundante e passou a ser estocada, ela virou capital. Virou produto de troca. Mérito, dívida,
Faz muito sentido dentro da lógica cibernética deles. É uma síntese perfeita. E o módulo 6, então, introduz o querubim da iniquidade. Não como um monstrinho de chifres, mas como hardware original, de alta capacidade, onde esse sistema de retenção rodou pela primeira vez. Ele vira o administrador dessa nova economia. Dessa economia baseada em mérito e dívida. Exatamente. Sabe, lendo essa parte da infiltração, a analogia que me pareceu mais didática para explicar como esse vírus chegou na humanidade foi a de um ataque cibernético de phishing. Olha, phishing é uma ótima comparação. Né? É como receber aquele e-mail falso no ambiente corporativo que parece que foi enviado pelo setor de TI da empresa pedindo para você confirmar a senha. A serpente lá no Éden atua exatamente como um hacker aplicando engenharia social. Sim, ela não ataca o sistema de frente. Não tem força bruta. Ela falsifica a interface e introduz a dúvida. Tipo, é assim que Deus disse, o objetivo é roubar as credenciais de acesso através de desinformação. Essa metáfora traduz perfeitamente a mecânica do módulo 7, que detalha a transferência do malware para o host humano. E tem um detalhe gramatical muito minucioso que a tese levanta sobre o momento exato dessa invasão. Qual o detalhe? Quando a serpente lança a dúvida, a resposta de Eva é super reveladora, porque ela não apenas repete a ordem original do Criador sobre não comer o fruto, ela adiciona uma frase. Ah, sim. Ela diz, nem nele tocareis. Nem nele tocareis. E essa adição muda completamente o protocolo, né? Porque o Criador nunca tinha falado nada sobre não tocar. Exato. O documento argumenta que essa pequena adição que a Évora faz é a primeiríssima lei religiosa da história. Caramba! É um fardo extra, sabe? Uma regra burocrática e baseada no medo que nunca foi imposta pela fonte original. É a prova ali de que o vírus da religião por esforço, a semente do Tegib System, se instalou com sucesso. A relação deixou de ser uma conexão orgânica de filiação e passou a ser uma relação pautada em legislação, em restrição e em medo de punição. E uma vez que esse vírus da Recular infectou a humanidade, ele precisou de uma infraestrutura massiva para conseguir rodar à medida que a civilização crescia. Lógico, precisava escalar o sistema. É aí que a coisa evolui e consolida o que a tese chama de hardware mineral no Antigo Testamento. Mas por que hardware mineral? Qual é a conexão entre pedras e sistemas operacionais de TI? A analogia é muito inteligente porque descreve a natureza do sistema de forma literal. Eles chamam de hardware mineral porque a aliança foi literalmente gravada em tábuas de pedra lá no Monte Sinai. Ah, claro, as tábuas da lei. Isso, a pedra representa um sistema rígido, imutável, offline. Ele não tem flexibilidade dinâmica, não tem o Wi-Fi interno do espírito, sabe? Ele exige uma obediência mecânica de fora para dentro. O que é realmente interessante aqui é que é nesse ponto que o contraste puramente literal exigido pela tese 57 fica gritante. Tipo quando esses versículos do hardware mineral são colocados lado a lado com os ensinamentos do Novo Testamento, a incompatibilidade é inegável. É um abismo. Muito. De um lado, a divindade operando nesse sistema de pedra diz coisas como sou um fogo que consome ou ordena destruição total de nações inimigas, não terás piedade. E do outro lado, Séculos depois, Jesus aparece com um software completamente diferente, dizendo para amar os inimigos, que quer misericórdia e não sacrifício. E afirma lá em João 10 que quem vem para roubar, matar e destruir é a figura do inimigo. A tese pega isso e diz, olha, não dá para rodar esses dois códigos na mesma máquina. é impossível. Eles chamam isso de incompatibilidade de kernel. O módulo 2, inclusive, explora a entrega dos 10 mandamentos no Sinai, não como um momento glorioso, mas como a instalação do Ministério da Morte. Nossa, Ministério da Morte é um termo forte. Sim, é a oficialização de um sistema de dívida. E a tese detalha que esse sistema era administrado por uma milícia burocrática, os 72 Elohim ou Principados. Eles funcionavam tipo como uma alfândega, né? Exatamente, uma alfândega espiritual cobrando dízimos de sangue animal em troca de uma proteção que era só provisória dentro daquele regime de medo. Que, se a gente pensar bem, altera completamente o significado mecânico da crucificação. Muda tudo. Porque, na leitura tradicional, a cruz costuma ser interpretada como um sacrifício de sangue necessário para pagar uma ofensa infinita e acalmar um Deus irado. A visão penal clássica. Isso. Mas na engenharia reversa desta tese,
A cruz não é um pagamento, é um system override, uma sobrescrita forçada do sistema. Precisamente. A cruz é decodificada como um tribunal jurídico de falência. Jesus não está pagando uma dívida ao pai, porque o pai nunca cobrou nada. O pai nunca esteve no balcão de cobrança. Exato. Ele está liquidando o contrato do sistema usurpador. A tese se baseia na ideia de que Jesus encrava o escrito de dívida na cruz e, ao se entregar sem ter cometido infração, ele quebra a legalidade daquela alfândega espiritual. Ele esvazia o lastro jurídico dos cobradores. Sim, a vida vence a morte não por pagar a chantagem, mas por expor a fraude. O sistema do Gibbs dependia da existência da lei para gerar infrações e lucrar. Jesus simplesmente anula a lei, falindo a economia da recula. E para ilustrar como a humanidade reage a essa falência do sistema, as fontes trazem um insight que eu achei genial sobre os 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. Ah, essa parte é fantástica. O documento aponta que o ladrão impenitente, aquele que exige que Jesus desça da cruz, ele está apenas rodando o código antigo. Ele está terceirizando a culpa. Ele quer uma solução do hardware mineral. Isso. Ele quer que Jesus use o poder do sistema de força e coerção política para salvá-los fisicamente ali na hora. Enquanto o ladrão arrependido executa o que a tese chama de System Restore, uma restauração aos padrões de fábrica da criação. Sim, ele assume a própria responsabilidade. Ele não pede uma intervenção no hardware daquele mundo. Ele reconhece que o reino de Jesus não roda naquele servidor, né? Não pertence àquele sistema de coerção. E, no momento em que ele entende isso, a conexão de filiação é restabelecida. O restore é concluído com sucesso. Mas o TGI B-System não parou por aí, certo? Não, infelizmente. A genialidade maligna desse sistema é a sua capacidade de adaptação. Com a dívida cancelada na cruz, a velha base legal desmoronou, mas o vírus sofreu uma mutação para sobreviver à mensagem da graça. Ele se adaptou. Sim, e isso nos leva às fases finais do acervo, aos módulos que tratam da mutação institucional e do que eles chamam de escatologia digital. A mutação institucional está ali no módulo 13, né? Onde a tese detalha como o sistema contra-atacou. E eles associam isso historicamente à formação da religião institucional clássica em Roma. Isso, a religião clássica como um módulo 13. A ideia deles era engolir a mensagem revolucionária da graça, aquela filiação direta que não precisava de templos nem de mediadores, e transformar isso de volta em burocracia. Basicamente, colocar o software da graça rodando dentro do hardware da recular. Exatamente. Restaurando o comércio de indulgências, os rituais, o mérito. E aí chegamos na fase final. Eu fiquei super intrigado com essa fase 5, a escatologia digital. Porque o módulo 16 propõe uma releitura muito louca da famosa marca da besta do Apocalipse. A tese esvazia todo aquele misticismo clássico. Eles tratam a marca através de um conceito chamado FIP16. Pausa rápida aqui para a gente explicar o que significa FIP16 dentro dessa arquitetura cibernética. O FIP funciona como um fator de identificação de protocolo. É descrito lá como uma atualização tecnológica da antiga marca de Caim. O argumento é que a besta moderna atua como o orquestrador final de um sistema de controle integrado. Ou seja, a marca não é um ritual obscuro ou uma tatuagem demoníaca. Não, é a aplicação prática da inteligência artificial, de QR Codes, da biometria e da computação em nuvem para criar um ecossistema de biopolítica absoluta. É a Babilônia nas nuvens, um cenário onde a existência comercial e social de um indivíduo, tipo a capacidade básica de comprar e vender, fica inteiramente condicionada a se submeter a esse banco de dados gigante de Mammon. Exatamente. Se você não roda o código do sistema, o sistema desativa o seu acesso. E como é que a tese resolve esse conflito tecnológico? Essa resolução ocorre no módulo 17, que é descrito como o evento do fogo. Mas não é um fogo místico ou um castigo divino sádico, sabe? O fogo aqui é categorizado como um system shutdown termodinâmico. Um shutdown? É um colapso estrutural causado pelo excesso de retenção de luz. O sistema de Mammon simplesmente consome a si mesmo, superaquece até o desligamento forçado de todo o hardware de controle. Basicamente uma limpeza completa na memória RAM do universo para abrir espaço para o módulo 18. Que é um novo sistema operacional, a nova Terra.
E o que tem nesse módulo 18? Esse módulo mapeia a nova Terra com uma característica principal: o ser humano passa a ser uma coluna viva. Todo o hardware antigo, os templos literais, os mediadores, aquelas alfândegas espirituais, tudo isso se torna permanentemente obsoleto. A conexão volta a ser direta. Sim, um fluxo contínuo direto com a fonte, sem retenção e sem necessidade de servidores centrais para rotear o sinal. Nossa, é uma montanha de informações. É literalmente uma teia que transforma milênios de história num fluxograma de cibersegurança metafísica. E muito detalhado. Sim, mas a pergunta que fica é então o que tudo isso significa no nosso dia a dia. Traduzindo essa vastidão de 61 módulos para a prática, o acervo levanta um conceito incrível como resposta, que é a secessão espiritual. A ideia de viver off-grid. Isso, estar off-grid espiritualmente. E as fontes fazem muita questão de frisar que estar off-grid não é abandonar a sociedade civil, ir morar numa caverna e cortar contato com o mundo. De forma alguma. A secessão que a tese 57 propõe é de frequência, não é de geografia. Uhum. Significa existir ativamente no meio de um sistema global que opera pela lei da recular, pela escassez, pelo medo e pela transação. Mas recusar-se a rodar esse código internamente. É operar na frequência da dádiva, mesmo quando o mundo ao redor exige pagamento. A melhor forma que eu achei para visualizar isso é pensar numa VPN metafísica. Uma rede privada virtual, É uma ótima analogia. né? Porque o sistema ao redor tenta ler os seus dados usando a lógica da dívida do olho por olho do merecimento. Mas ele encontra um erro de encriptação ali, porque a sua operação interna agora funciona sob a lógica da graça. O mundo continua cobrando o pedágio, mas a pessoa que executou o System Restore já compreendeu que o pedagiador falhou na cruz. Essa clareza operacional é o grande triunfo da teia da ruptura como ferramenta analítica, sabe? Ao retirar aquela névoa do misticismo religioso e aplicar uma lógica fria de auditoria de sistemas, o argumento se torna claríssimo. A verdadeira liberdade, ou a filiação técnica, como eles dizem, exige deslogar. Exige um ato consciente de deslogar do sistema de medo e punição. O usuário precisa parar de tentar apaziguar um sistema desenhado para punir e reconhecer que o sistema original nunca possuía um balcão de cobranças. É uma mudança de paradigma enorme. Gigante. O próprio Pai Nosso, sob essa lógica, é literalmente o script de desinstalação que reconecta o indivíduo à rede matriz. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, sabe? Algo para quem acompanha a gente continuar processando muito depois que essa nossa análise terminar. A tese 57 aponta a recula, esse comércio espiritual e a retenção da luz como grande vírus que corrompeu a arquitetura da realidade. A ideia de que absolutamente tudo tem um preço. Exato. Mas se a gente tirar isso da escala cósmica e trouxer para o microcosmo das nossas vidas íntimas, a provocação é inevitável. Quantas das nossas relações mais modernas e cotidianas estão silenciosamente rodando esse exato sistema operacional de cobrança? Sem que ninguém perceba. Sim, se a gente pensar na cultura do cancelamento, onde um único erro zera instantaneamente o saldo de uma vida inteira, ou pensar nas amizades transacionais, até mesmo na maneira como nosso afeto é distribuído, que frequentemente é condicionado a planilhas mentais de mérito e dívida emocional. É um comércio invisível. Fica o convite à reflexão para a audiência. Será que, sem perceber, nos tornamos os administradores da nossa própria Babilônia particular? Cobrando pedágios altíssimos de quem está ao nosso redor antes de liberar qualquer gota de luz ou afeto. Talvez o que parecia ser apenas uma análise técnica e complexa de textos antigos seja, na verdade, o diagnóstico de um sistema interno em curto-circuito. Um sistema que precisa, com urgência, de um System Restore.